pastor recebeu de outro pastor um anel muito caro, uma joia muito cara. E ele primeiro não queria aceitar porque era algo muito valioso. Ele falou, não, Deus está mandando te dar isso. Bom, ele foi. Ele estudava ainda na faculdade e ele, quando chegou na faculdade, os amigos falaram assim, tira esse anel aí porque tá louco andar com isso, vão te assaltar. Dizer, se Deus me deu esse anel, Ele vai cuidar do meu dedo também. E foi. Quando ele chegou numa igreja, eles começaram a falar, pastor, esse anel é muito valioso, pode vender para a gente construir, fazer isso, fazer aquilo. Ele falou, bom, Deus tem que falar comigo primeiro. Mas na verdade ele não queria muito doar o anel. Daí ele foi fazer uma campanha num lugar assim bem retirado, e era um lugar ao ar livre, um campo de futebol, e havia chovido muito, e havia muito barro, muito barro. E estava cheio de pessoas lá, e ele começou a pregar. Quando ele começou a pregar, assim, logo no começo, Deus falou assim, para a mensagem, chama aquele mendigo que estava na porta e entrega o anel que está na sua mão. Falou. Aí ele pensou assim, Deus, esse pensamento não é do Senhor, não. Daí ele continuou pregando e veio uma voz muito clara, pare a mensagem, chame o mendigo para frente e entregue esse anel. Ele pensou, bom, então vou fazer isso. Daí ele ficou e falou assim, você lá no fundo, vem para cá. Ele não queria dar essa aliança, esse anel, porque era uma pessoa suja, tinha feito todas as necessidades em cima, urinado tudo, mendigo, maltrapilho, cheirando mal, drogado, bêbado. E ele disse, não, mas anel para essa pessoa, para quê? Daí ele falou, mas Deus falava, incomodava. Ele parou e disse, você lá no fundo, vem cá. Ele falou, não vou. Vem, não vou. Ele falou, em nome de Jesus, venha. E quando ele começou a vir, a igreja inteira começou a se levantar e olhar para aquele mendigo, maltrapilho, sujo. Muitas pessoas começaram a chorar, glorificar a Deus. Um grupo de pastores que estava lá sentado começaram a louvar a Deus. E aquele mendigo vinha se arrastando. Quando chegou perto do pastor, Deus disse assim, não ore por ele, não fale nada, simplesmente tire o anel do seu dedo e entregue, põe na mão do mendigo. Aí ele fez isso e aconteceu uma coisa. Quando ele colocou o anel na mão do mendigo, ele caiu. Caiu, não se manifestou como endemoniado, mas caiu chorando e começou a se rolar no barro que havia. Ficou mais sujo ainda. A aparência dele era horrível. Daí ele olhava para os pastores e dois viram. Um veio falar com ele, que estava pregando, e o outro foi ao encontro do mendigo. Quando eles estavam falando e dizendo, mas o que está acontecendo? Por que toda a igreja está assim? Daí ele diz assim, um pastor diz para ele assim, Abraão era o nome do pastor, Abraão Pérez. Há 5 anos atrás, esse mendigo era o maior pregador no meio da mocidade, cheio da unção. Onde que ele pregava, Deus fazia milagres de todo tipo. Era fiel, consagrado, dedicado. E não tinha onde ele chegava que Deus não operasse. Mas um dia ele começou a andar sozinho. E quando começa a se afastar da presença dele, ele confiava muito nos dons que ele tinha. Ele tinha muitos talentos. Começou e achou que não precisava muito orar, nem ler a Bíblia, nem se preparar, porque era muito natural nele tudo. Então ele começou a se afastar dos caminhos do Senhor. E uma moça começou a persegui-lo. 3 anos perseguiu ele. E ele firme como uma rocha, lutando contra o pecado. Mas no 3º ano ele não resistiu. E a moça levou ele num hotel. Dormiram lá, aconteceu de tudo. E no dia seguinte, quando ele acordou, a moça já não estava lá. Só tinha deixado um bilhete. E dizia assim, eu sou filha de uma bruxa. Eu fui muito bem paga para derrubar você. Por quê?
porque você estava fazendo muita coisa, Deus estava transformando muitas vidas, e nós, a sociedade, não queríamos isso, estavam fechando bares, prostíbulos, por causa das tuas pregações. E eu fui muito bem paga para te seduzir. Agora que você caiu, Deus não quer nem vai querer mais ver você. E aquele mendigo, aquele que era o líder dos jovens, acreditou nas mentiras do diabo, mesmo que ele tinha pecado, levantou, foi para casa, pegou suas coisas e sumiu no mundo. Ninguém mais soube onde que ele andava. 5 anos se passaram. Algumas pessoas diziam que tinham visto ele nos lixos, pegando comida, os pais desesperados procurando. Ninguém sabia dele, ninguém. Até aquele dia que ele apareceu lá naquela campanha, naquele culto. E o pastor diz assim, mas e aquele homem, aquele pastor que foi correndo, que lá está, não para de beijar o mendigo, aquela imundícia, o terno dele tão lindo, está sujando tudo, está se rolando, abraçando e beijando. Quem é ele? Dizem, é o pai dele. Aquele mendigo é o filho desse pastor. E ele faz 5 anos que não via ele. Então ele diz assim, ficou comovido, aí o mendigo levantou e veio para frente e diz assim, pastor Abrão, tirou debaixo da língua um comprimido. E ele falou, pastor, esse comprimido aqui mata uma vaca em 2 horas. A metade dessa dose, eu ia tomar toda, porque desde que eu abandonei os caminhos do Senhor, eu não tenho paz. E se eu não posso servir a Deus, não tem sentido para mim. E quando o Senhor me chamou para vir para frente, eu vi atrás do Senhor alguém de braços estendidos, com vestes resplandecentes, me esperando e me dizendo, venha, venha que eu já te perdoei. É o pai. E o pai clamava e gritava. E o pai verdadeiro, o terreno dele, chorava muito, agradecendo. Então, por que a igreja ficou em pé e chorava? Porque 5 anos estavam orando pela volta desse jovem, que o diabo enganou e tentou destruir. Mas ele, pelo amor de Deus, ele diz assim, quando o Senhor me chamou lá na frente, eu só disse para aquele ser que estava atrás do pastor, diz assim, se o Senhor me ama, me dá mais uma chance. Se o Senhor me ama. E Deus abriu os braços, Jesus abriu os braços e estendeu, ele entendeu que Deus o perdoava. Então o que eu iria dizer? Pedro, quando ele negou Jesus, ele achou que não tinha mais jeito, vou pescar. Acabou. Para aquele jovem também acabou tudo. Mas não é assim. Aí aparece Jesus dizendo, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. A mensagem que eu quero deixar em nome de Jesus e em nome de todos aqui, apacenta as ovelhas, principalmente a sua família. Não deixa o mundo enganar sua família, seus filhos. Você pode ter tudo na terra, mas se você perder a salvação dos seus filhos, da sua esposa, não vale a pena. Então eu queria assim agradecer a Deus por essa história, é real, é lá no México aconteceu, e hoje ele está restaurado, esse pastor, esse mendigo que Deus restaurou, e tá, porque um pai nunca deixou de orar, pedir, clamar por esse filho. Tem um filho seu que está rebelde? Não pare de orar. Deus vai responder, Deus vai atender. Filha, esposa, seja quem for, Jesus morreu por todos. Então, vamos crer nisso e que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz Dia dos Pais. Amém.